Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu quero apresentar para vocês a Catena Áurea. O que é a Catena Áurea? Catena Áurea é um compilado dos escritos dos santos padres da igreja dos primeiros séculos. Muitas pessoas, e os católicos, dizem ter dificuldade de ler a Bíblia, diz que não entende, e muitos nem leem a Bíblia. Diante dessa riqueza que nós católicos temos, é um pecado de não aproveitar o que a tradição pode nos ensinar. Esse daqui é o Evangelho de São Mateus, este de São João, esse daqui de São Lucas, esse de São Marcos. Quando você está lendo o Evangelho, você não precisa parar ali. Você pode se aprofundar muito mais, lendo com os santos padres. Vocês têm noção o que é ler o Evangelho com os padres que definiram os livros que estariam na Bíblia, que participaram dos concílios que nos deu a Bíblia, que foram os primeiros a traduzir a Bíblia? Olha o nível disso, a riqueza que nós católicos temos. Hoje é a solenidade de Todos os Santos, eu gravei esse vídeo nesse dia. O Evangelho falou sobre o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Eu fiquei a manhã inteira só para conseguir ler um versículo que foi comentado por vários padres. Então, olha só um exemplo. O capítulo do Sermão da Montanha é na página 167, capítulo 5. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, um versículo tem uma pancada de comentários dos santos padres. Então tem Santo Agostinho, São João Crisóstomo, São Jerônimo, São Gregório Magno, Santo Ambrósio, São Hilário de Portes, São João Crisóstomo, tem vários. Agora, por exemplo, o versículo 7, mais uma pancada de comentários. O 8, olha só quantos comentários. O 9, isso aqui de comentário. Foi comentado de versículo a versículo. Agora você imagina ler a Bíblia dessa forma. Como que não vai enriquecer o seu conhecimento das Escrituras? Como que não vai agregar, edificar ainda mais o seu momento de fazer a Lectio Divina, que é a leitura orante da Palavra de Deus, de fazer o seu devocional quando você acorda de manhã, conhecer as Sagradas Escrituras, que é um dos meios dos quais Deus fala conosco. Então, às vezes, muitas pessoas, elas rezam, mas elas procuram as respostas, só que se você não lê a Bíblia, se você não lê as Escrituras, muito dificilmente Deus vai poder te responder, porque a Escritura é uma das formas que Deus nos responde, que responde nossas orações, que fala conosco. Eu recomendo fortemente que você adquira esses livros, vou deixar o link na descrição da bio de cada um desses. É o Evangelho de São Mateus. Foi compilado por Santo Tomás de Aquino, ele que, a pedido do Papa Urbano, no século XII, gente, 1262, fez essa compilação aqui a pedido desse Papa. Ele colocou aqui numa exposição contínua, que parece que você está lendo assim, um texto só, mas são vários comentários de vários padres e, o mais interessante, do início da igreja. Ler a Bíblia com a tradição vai fazer a diferença no seu entendimento, na sua vida, vai agregar, vai enriquecer. Olha que lindo também as capas. Foi publicado pela editora Eclésia essa edição. Quando eu leio a Bíblia, o Evangelho do dia, que geralmente tem uma passagem do Antigo Testamento, os Salmos, o Novo Testamento e o Evangelho, eu sempre procuro ler com a tradição, ler com os santos padres, para que eu compreenda mais e para que a gente esteja unido no mesmo entendimento e sentido do que foi pensado, do que foi dito, do entendimento que eles chegaram, inspirados pelo Espírito Santo. Também crescer com eles, aprender com eles, porque a gente tem muito que aprender, porque foram homens doutos, homens santos, homens que se debruçaram sobre as Sagradas Escrituras para traduzi-la, para interpretá-la e preservá-la também. Foram os primeiros que receberam a Palavra de Deus em suas mãos. Se você ainda não tem isso, você está perdendo um tesouro da tradição da igreja, da tradição católica, que só nós católicos temos esse privilégio, que temos a honra de aprender a ler a Bíblia e o Evangelho com os maiores santos e doutores da igreja, com as pessoas mais sábias e também piedosas. Olha só esse daqui, o Evangelho de São João. Lindíssimo. E esse aqui
de São Marcos. Esse aqui é só dos evangelhos, mas a patrística também é outra coisa que também, se você quiser se aprofundar, você pode também adquirir, porque a patrística ela é extensa, ela é enorme, foi até o século VI, se não me engano, tem vários idiomas, muitas nem foram traduzidas, nem toda a patrística foi traduzida, a Paulus traduziu boa parte, mas até onde eu sei, nem tudo ainda tem traduzido, nem acho que para o inglês, acho que talvez nunca nem chegue a ser traduzido, mas enfim. Só para que vocês conheçam e saibam que nós temos recursos para que a gente consiga ler as Sagradas Escrituras, entender a Palavra de Deus. Além disso, também tem os cadernos do Scott Hahn, mas eu só tenho dois, eu tenho de Gênesis e de São João. Mas ele tem a exposição de todos os evangelhos. Também dos livros da Bíblia, eu acho que ele tem de todos também. Para você saber que nós temos à disposição esses recursos, esses tesouros da tradição da Santa Igreja Católica, e para que você aproveite isso, porque só nós temos. Os protestantes não têm essa riqueza, eles até fazem uso da patrística, que é católica, mas eles deturpam, eles pegam só as partes que corroboram com as suas doutrinas, né, com as suas opiniões pessoais, enfim. E nós não. A patrística também é uma via, é uma forma de você se aprofundar ainda mais no entendimento da palavra de Deus. Lembrando que nós, católicos, a gente não interpreta a Bíblia, a gente faz uso desses apoios, desses recursos valiosíssimos, mas é simplesmente como uma leitura para a gente se aprofundar e enriquecer a nossa vida de oração, a nossa vida com Deus, de entendimento da fé, dos mistérios da fé, mas nunca, jamais para a gente fazer interpretação. Isso cabe única e exclusivamente ao magistério oficial da Igreja Católica. Nós, leigos, não fazemos isso. A gente pode ler a Bíblia à vontade e os comentários dos padres, enfim, mas a gente não tem a liberdade para fazer exegese. Quem faz isso são os santos teólogos, pessoas que estudaram anos aí, que sabem vários idiomas, que dominam várias áreas do conhecimento, que são capacitadas e, além de tudo, são inspiradas por Deus, têm vidas piedosas. Lembrando que quem nos ensina a doutrina de fé e moral são pessoas de vidas ilibadas, isso só na Igreja Católica. Todas as igrejas têm pessoas erradas, têm pecadores, mas na igreja, só na igreja, nós temos pessoas que o que nos ensina pratica, que são os santos, né? A vida deles é o evangelho vivido. Então, é muito interessante de vocês fazer essa conexão. Ler o evangelho e não achar que isso é uma coisa que é bonito, mas não é para mim, ou é interessante, mas não é possível fazer, é um ideal muito alto. Não. A gente tem exemplos de pessoas reais que a vida foi o próprio evangelho. Então a gente tem que ler as escrituras sabendo que aquilo é a nossa meta, que aquilo é o que Deus nos pede e que é possível e que Deus nos dá as graças necessárias para fazer aquilo por meio dos sacramentos, que são os canais da graça que Ele derrama para a gente aplicar aquelas verdades em nossas vidas para vivermos de fato aquilo que Cristo nos pede em Sua palavra. Eu espero e eu incentivo que vocês adquiram para enriquecer ainda mais o seu devocional e o seu entendimento desse tesouro que é as Sagradas Escrituras. E a tradição da igreja, que tem realmente um entendimento muito rico, muito amplo, né? Porque os padres interpretam de 4 formas, então vocês imaginam a riqueza, a dimensão que é ler a Bíblia com essas diversas chaves interpretativas e com o entendimento dos diversos padres da igreja. Fica a minha dica, eu espero que vocês gostem, eu vou deixar o link de todos eles aqui abaixo para vocês comprarem pelo meu link e também ajudar aqui o canal. Até o próximo vídeo, um beijo e um abraço.